Olá pessoal, Camus Soviético. Bom, quando se fala de conquista da Alemanha, né, logo o Ocidente se apressa em mostrar os crimes dos soviéticos, né, como os soviéticos foram maus, né, bárbaros, né, como Stalin ordenou, né, o estupro das mulheres, né, alemãs, né, enquanto avançava pela Alemanha, né, como os soviéticos eram maus e que eles, né, tão bonzinhos foram lá para instalar a democracia, né, foram lá para levar princípios judaico-cristãos, né, aos povos da Europa, né, a Alemanha ocidental, não é, que foram numa missão messiânica, né, digna ali dos cavaleiros templários, né, e essa porra toda, né. Mas hoje vamos tratar aqui de um crime, né, do senhor Churchill, né, não só do Churchill, né, com participação aí americana, né, mas saiu da cabeça dele, né? Que foi o bombardeio de Dresden, né? Bombardeio de Dresden, né? Um bombardeio assim terrível, né? Sem precedentes ali na Europa, que aconteceu de 13 de fevereiro, né? 13 de fevereiro de 1945 a 15 de fevereiro, né? Mas então, pessoal, como estava a situação? Bom, era 1945 e a Alemanha nazista estava nos seus meses finais. Os soviéticos avançavam a toda velocidade pela Polônia e pela Tchecoslováquia, se dirigindo ao rio Oder, né, que fica às portas de Berlim. Do outro lado, vinham americanos e ingleses pela Itália e pela França. E nessa altura, pessoal, Churchill estava muito desanimado, digamos assim, né, porque os alemães fizeram campanhas terríveis, né, de bombardeamento das cidades inglesas, não é? Como Coventry, Liverpool e Londres. E quando os americanos entraram na guerra, os maiores bombardeios, né, foram feitos pela Força Aérea dos Estados Unidos, né? E soviéticos e americanos estavam à frente nessa guerra, né? Estavam ganhando essa guerra. E Churchill ficou com essa sensação, né, de que a Alemanha nazista iria se render, né, sem uma grande contribuição dos britânicos, e que ainda não tinha sido lavada a honra da nação britânica, né? Então ele entra em contato com os americanos, né, para a organização de um grande bombardeio, né? Ele queria uma coisa sem paralelo na história militar, né? Um bombardeio aí que contasse com milhares e milhares de mortos, né, e toneladas de bombas, né? Assim como foi nos bombardeios na Inglaterra, né, executados pela Luftwaffe, né? Então eles aí vão escolher a cidade de Dresden, né, que era a capital do estado da Saxônia, né? Dresden tinha um patrimônio cultural incalculável, incalculável. Lá você encontrava igrejas do tempo da Reforma Protestante, né, igrejas inclusive de Nossa Senhora, onde o próprio Martinho Lutero pregou. Você encontrava um patrimônio musical também imenso, né, com lugares e instrumentos que o próprio Johann Sebastian Bach tocou e andou, né? Você encontrava também um patrimônio arquitetônico incalculável, né, ainda dos impérios germânicos, né, locais onde príncipes, enfim, essa porra toda andava, né? Então era um patrimônio cultural sem precedentes, Dresden, entendeu? E era uma cidade muito bonita, tanto que era conhecida como Florença do Elba, né? E ingleses, inclusive, gostavam de passar férias lá. Várias pessoas da Europa vinham passar férias em Dresden, né? Então era uma cidade que todos os alemães tinham orgulho pela sua cultura, pelo o que Dresden tinha, né? Dresden também não tinha importância militar nenhuma, nenhuma. Eu vejo aí Marcelo Rios aí do Hoje no Mundo Militar, esses retardados aí de direita falando não, porque lá tinha um entroncamento, né, logístico, era uma grande, um setor de informações, né, dos exércitos não sei o que, né? Meu ovo, Dresden não tinha importância militar nenhuma. E as pessoas sabiam disso. Tanto que Dresden tinha milhares e milhares de refugiados. Pessoas que vinham do leste, né? Pessoas sobreviventes de outros bombardeios, não é?
Dresden era uma cidade lotada de hospitais, né? Orfanatos e asilos. Tanto que é muito fácil você encontrar fotos aí com o teto pintado, né? O telhado pintado com inscrições que diziam que ali era um hospital, que ali era um orfanato e que ali era um asilo, né? Então as pessoas sabiam disso aí, entendeu? Não tinha-se grandes estruturas militares ali, né? Não tinha-se grandes guarnições ali, né? Tanto, né, que eles entram em Dresden, né? Fácil, fácil, né? Foram apenas recebidos, olha, 900 bombardeiros, né? Que era aquele Avro Lancaster, né? 900 bombardeiros entraram numa boa e só foram recebidos, né? A grande cidade com importância industrial e com comunicações, a porra toda, por 30 caças de segunda, né? Que não eram nem caças que eram chamados top de linha, né? Da Luftwaffe, né? Só 30. E eu tô chutando aqui um número bem alto, que uns falam 28, outros falam 25, outros falam, né, 30, né? Então vamos ficar aí nos 30 aí, né? Para 900 bombardeiros, 900, né? E 400 e sei lá, 500 aí, né? Vários aviões de escolta, né? Spitfire, P-51, né? Então você dizer para mim que aquilo ali tinha alguma importância, né? Você tá de sacanagem, você tá de sacanagem, entendeu? Aí todo mundo sabe, vocês podem ver aí os relatos aí do pessoal da RAF, do pessoal da Força Aérea dos Estados Unidos, as cidades que tinham importância industrial, era fogo, velho. Era ruim de você bombardear, entendeu? Você não conseguia bombardear fácil não, porque a Luftwaffe ia lá, entendeu? E fazia o serviço, tá bom? E tinha também artilharia embaixo para dar conta do recado, entendeu? Coisa que não existia em Dresden, né? Mas Churchill, né, com esse desejo demoníaco, vai e manda o Sir Arthur Harris, né, que era o comandante da RAF, né, executar essa operação aí, né? E ficou acordado que os bombardeiros britânicos, né, os Lancasters, iriam assumir o bombardeio durante a noite, né? E durante o dia ficaria com a Força Aérea dos Estados Unidos. E chega o dia 13 de fevereiro, né, de 1945. A RAF, né, lança toneladas e toneladas de papel, né, uma espécie de papel laminado, né, para confundir os radares da Luftwaffe, né, as defesas aéreas alemãs, né, eles são bem sucedidos nisso, e começam a jogar as cargas, né, de explosivos ali sobre a cidade de Dresden, né, não em alvos, né, não nas guarnições, né, que estavam ali nos arredores de Dresden, né, mas no meio da cidade, né, no meio da cidade, no meio das construções, né, no centro mesmo de Dresden, né, de forma indiscriminada, né. Então eles jogam bombas convencionais, bombas comuns, essas bombas fazem, enfim, rachaduras, buracos muito grandes, né. Eles atingem casas com muita madeira, né, e vocês vão entender depois a sacanagem, né. E quando chega o dia, né, que a Força Aérea dos Estados Unidos lança sua carga, são lançadas cargas com bombas incendiárias. Simples assim. Simples assim. Entenderam ali a malandragem deles jogarem bombas convencionais em locais com grande quantidade, né, de madeira, né? Os caras queriam uma destruição generalizada, então não tinha alvo militar porra nenhuma. Não tinha entroncamento nenhum. Eles não acertaram nada disso aí. Eles não acertaram nada. Tanto que os militares foram lá socorrer as pessoas. Então eles fizeram 4 ataques, né, dessa maneira. Bombas comuns, né? E bombas bombas com fósforo, né? Bombas incendiárias, né? Fizeram 4 grandes ataques. E a coisa ficou de uma maneira em Dresden, né, que os poucos ali que sobreviveram diziam que o vidro derretia, né, que não tinha lugar para se esconder em Dresden.
E os aviões de escolta, não é? Dando rasantes, metralhando tudo, tudo. As pessoas querendo fugir, se dirigindo aos portões da cidade e eles metralhando tudo, regaçando tudo, entendeu? Os P-51, não é? Spitfire, a porra toda. As pessoas se dirigindo para locais onde tinham água, né? E eles metralhando tudo, né? Metralhando grandes aglomerações de pessoas, tá bom? Eles também jogaram bombas com temporizadores, né? Em vários edifícios. Por quê? Porque quando os bombeiros fossem lá, né? As guarnições militares, né? Fossem lá, né? As pessoas fossem socorrer umas às outras, caso restasse algum sobrevivente, né? Elas também seriam mortas, né? Porque essas bombas explodiriam e matariam, né? As pessoas ali do resgate, né? Os bombeiros, né? Dresden, entendeu? Foi uma coisa nesses dias 13, né, a 15 de fevereiro, né? Quem estava lá disse que foi um inferno, né? E chegou um momento que as coordenadas eram dos bombardeiros, né, da RAF, eram as próprias chamas da cidade, né? Eram as chamas da cidade que dava para se ver de vários e vários quilômetros. Então, foi um crime, né? Eles não gostam de apontar os crimes dos soviéticos, não gostam de falar dos soviéticos quando estavam invadindo a Alemanha e não sei o quê, né? Isso aí é escanteado, né? Isso aí é deixado de lado aí, né? Eles têm uma estimativa aí, né? De 22 mil a 25 mil mortos aí nesse bombardeio, né? Mas aí, vocês estão de sacanagem. Vocês estão de sacanagem. Uma cidade que recebia refugiados de vários países, de vários locais da Alemanha, não é? Que foi bombardeada 4 vezes, não é? Que o fogo derreteu o vidro, né? Derreteram as vidraças, né? Vocês dizer, né? Que só foram 22 mil pessoas mortas, né? Eu sei que teve todo o trato, né, do Goebbels nisso aí, né? Goebbels aumentava, isso era uma tática do departamento de propaganda, né? Eles inventaram muita coisa a respeito dos soviéticos, né? Muitas mentiras, né? Como por exemplo que os soviéticos vinham matando e estuprando. Mas ainda assim, 22 mil mortos numa cidade que recebia refugiados de toda a Alemanha, de todo mundo ali, de toda a Europa, né? Aí vocês estão de sacanagem. Aí vocês estão de sacanagem. Não, mas porque foi os que deram para identificar, né? Não sei o que tal. Quer dizer, é uma palhaçada. Teve pessoas ali, entendeu? Pessoas ali que viraram pó. Não davam para ser reconhecidas. Ó, 7 horas, você queimando um corpo ali, durante 7 horas ali, tem uns crematórios e tal, é suficiente para você transformar tudo em pó, entendeu? E nisso aí, como é que você vai reconhecer o que é escombro, né? E o que é pó de osso, o que é fragmento de osso, entendeu? Então é uma piada. 22 mil pessoas mortas é uma piada, entendeu? Não vou colocar aqui os 500 mil que os neonazistas lá atualmente dizem, né? 300 mil ou 250 mil, como o Goebbels falou, mas certamente 150, 100 mil pessoas morreram ali, com certeza, com certeza. Entendeu? Então é uma piada esse número aí de 22 mil, entendeu? Enfim, mas vocês sabem como é que é, né? Como são os acadêmicos de hoje, né? Porque isso aí veio de um estudo encomendado ali pelos supostos acadêmicos, né? Não sei o quê, e deu esse número aí, né? Mas Dresden foi um crime de guerra, já está provado. Eles não atingiram nenhum dos supostos alvos. O entroncamento lá continuou na mesma, né? Enfim, ficaram ainda as ferrovias lá. Mas eles não, foi uma coisa necessária. Ali era um entroncamento de não sei o que. Ali era um grande centro logístico. E a porra toda. Aí eu pergunto, centro logístico de quê? Ali tinha logística de quê? Né? O que a Alemanha tinha para produzir naquele momento? A Alemanha ainda tinha trigo? Ainda tinha matérias-primas? Ainda tinha combustível? Né? E outra.
os grandes centros, as grandes áreas industriais, né, ficavam na Polônia e na Tchecoslováquia, que já estavam sob domínio soviético. Pelo menos a Tchecoslováquia, já naquele momento, já estava terminando de ser conquistada pelos soviéticos, né? E algumas outras fábricas, né, aquelas de peso, né, algumas que tinham de peso na Alemanha, foram destruídas pelos americanos. Então Dresden era importante em quê? Dresden nunca foi importante. Dresden nunca foi importante. Esses caras falam isso, entendeu? Porque não sabem, por exemplo, a potência que era a Tchecoslováquia em siderurgia. Aí fala essas merda, né? Não conhece a Polônia, né? Os técnicos poloneses, né? Enfim, não conhece merda nenhuma, entendeu? Porque era na Tchecoslováquia que eram feitas as armas, MP40, né? K98, Walter, né? Lá na Polônia era feito os Tiger, né? Fábrica lá da Porsche, né? Enfim, os grandes centros da Alemanha ficavam lá, né? E estavam sob controle soviético. Então Dresden não era importante porra nenhuma. Não tinha importância industrial nenhuma. Nenhuma. Então, pessoal, se vocês gostaram, deixa o seu gostei, compartilha e vamos à luta.